Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. E talvez você esteja perguntando, como é que eu posso ajudar esse canal? É só curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, inscreva-se. Que Deus abençoe você. Você sabe que também eu sou deficiente visual. Eu vou somente trazer a explicação desses versículos para você. Espero que você me entenda. Que Deus abençoe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 5 ao 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 5 ao 12. O título da minha mensagem é o seguinte: a importância da oração e da confiança em Deus em tempos de crise. A importância da oração e da confiança em Deus em tempos de crise. Você sabe que todos passam por crises, dificuldades, problemas na vida. Por exemplo, estou numa crise de enfermidade há muito tempo. Mas com a história do rei Josafá, eu aprendi duas coisas importantíssimas que alguém pode fazer quando está passando por crises, dificuldades. Naquela época, o rei Josafá era o rei de reino de Judá. Você conhece bem a história do povo de Israel, que o reino de Israel foi dividido em dois. O reino de Israel, ou do norte, composto de 10 tribos, e o reino do sul, ou de Judá. Josafá era o rei de Judá. No capítulo 20 de segundo livro das Crônicas, ele foi ameaçado, atacado. Mas o que ele fez para sair vitorioso dessa ameaça, desse ataque, desse medo, dessa preocupação? É isso que você vai aprender aqui comigo. Nós vamos ver 4 pontos importantíssimos na história do rei Josafá, principalmente no capítulo 20. O primeiro ponto é a ameaça dos inimigos de Judá e a oração do rei Josafá. A Bíblia diz que o rei Josafá, com o povo de Judá, eles foram ameaçados, atacados por 3 exércitos inimigos. Mas quando chegou
aos ouvidos do rei a notícia, a Bíblia diz que Josafá ficou com medo, com pavor. Ele está preocupadíssimo. Ele não sabe o que fazer. Ele convoca o povo de Judá em oração, jejum. Ele reúne o povo todo. Gente, nós somos atacados, ameaçados. Vamos orar, jejuar, buscar a face de Deus. Josafá era um rei sábio, inteligente. Ele usa as ameaças, os ataques, para que ele vá à presença de Deus. Quando você é ameaçado, atacado, preocupado, deixe as suas preocupações te levam à presença de Deus. Deixe as ameaças, deixe que as ameaças lhe levem aos pés de Jesus, porque a nossa solução está nele. Josafá foi aos pés de Deus. Você sabe que tem gente que, infelizmente, deixa levar pelas suas preocupações, medo, tempestade da vida, e longe de Deus, longe da presença de Deus. Mas Josafá, nesse caso, ele fez o contrário. É isso, eu e vocês devemos fazer quando nós somos atacados, ameaçados. Jesus, o Filho de Deus, ele foi ameaçado, atacado, desde no nascimento dele. Herodes, que era o rei naquela época, começa a ameaçar Jesus, bebezinho, começa a atacá-lo, porque Jesus tinha sobre si uma promessa divina. Jesus foi ameaçado, atacado, julgado pelos fariseus, saduceus. Mas ele saiu vitorioso após a morte. Porque Jesus sabia que a solução, a vitória dele, quando ele estava na terra, estava em Deus. O rei Josafá foi orar, jejuar com o povo todo, buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que após a oração do rei, Deus
responde. A segunda coisa que é a resposta de Deus. As ameaças dos inimigos de Josafá e a oração dele. E ele ora, dizendo assim: ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos ameaçados, atacados pelos nossos inimigos. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a Bíblia diz que, de repente, Deus responde à oração do rei. A resposta de Deus. O nosso segundo ponto. A Bíblia diz que um levita chamado Jaziel, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e começa a profetizar, dizendo para o rei e para o povo todo que essa batalha não é sua, não. É de Deus. Pode levantar amanhã cedinho, vai lá no campo da batalha, cantando, louvando, buscando a face de Deus, e vocês verão a glória de Deus, a vitória que Deus vai nos dar. Josafá orou, Deus respondeu. Quando a igreja ora, jejua, Deus responde. Ah, Jonas, eu oro, jejuo. Eu nunca recebe a resposta de Deus. Deixa eu te falar. Continua orando, jejuando, ainda que não chegue a resposta de Deus. Porque quando você ora, jejua, o copo vai ficar cheio, até transbordar. E quando transbordar, Deus vai responder às suas orações. Porque o tempo que você passa orando, jejuando, buscando a face de Deus, não é tempo perdido, não. É tempo guardado. Deus vai te responder. Josafá, após essa resposta divina, ele louva a Deus, adora a Deus. O povo louva a Deus, adora a Deus. Quando você recebe uma resposta de Deus, seja sim ou não, ou espera, você deve exaltar, adorar, glorificar o nome santo de Jesus. Porque a resposta de Deus sempre está em nosso favor. O rei e com o povo levanta cedinho para ir para o campo da batalha. A Bíblia diz que eles vão cantando, louvando, adorando o nome santo de Deus. Imagina bem, o que Josafá devia fazer?
quando ele recebe a notícia de que foi ameaçado, atacado por 3 exércitos inimigos, ele devia chamar os seus soldados. Vamos lá, pegar a espada, lança, escudo, nós vamos para a batalha, porque estamos ameaçados, atacados. Mas ele não fez isso não. Ele convoca o povo para orar, jejuar. E quando recebe a resposta de Deus, eles vão para a batalha cantando, louvando, adorando Deus. Isso é coisa louca. Isso é coisa louca. Um povo que vai para a batalha cantando, louvando, adorando, é coisa louca. Coisa louca aos nossos olhos, mas diante de Deus é coisa de quem tem fé, é coisa de quem acredita que já venceu a batalha. O terceiro ponto, a vitória milagrosa. Milagrosa. A vitória milagrosa. Ele chegou lá e viram que os seus inimigos já tinham sido matados. Deus lhes deu a vitória. Eles saíram vitoriosos. É assim também que você vai sair na luta, na batalha em que você está. Talvez você tenha medo de dormir, porque você acha que não vai acordar. Deixa eu te falar, você vai se acordar. Sabe por quê? Porque o Deus a quem você serve não está dormindo. Ele está te protegendo, te guiando. As pestes, doenças não vai cair sobre você, porque você é protegido, guardado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. A vitória já é sua, só crê. Jesus foi morto. Quando Jesus morre, os seus inimigos, Satanás, festejam, porque eles acham que Jesus perdeu, mas na verdade não. Jesus morreu para nos salvar, reconciliar com seu Pai, e após 3 dias ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele saiu vitorioso, com autoridade sobre pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Jesus saiu vitorioso. É assim também que você vai sair, porque a vitória já é sua. Jesus já venceu o inimigo da nossa alma. Onde? Na cruz. Você não vai vencer porque você é forte. Você não vai vencer porque você tem conhecimento. Você não vai vencer porque você tem sabedoria. É importante. Você não vai vencer porque você é santo. É importante. Você não vai vencer porque você tem dinheiro.
Você não vai vencer porque você tem contato. Você vai vencer porque você é o amigo do presidente. Mas você vai vencer porque Jesus já nos deu a vitória na cruz. O quarto ponto. O povo voltou em paz, feliz, contentes. Porque eles confiavam em Deus. A oração é uma conversa íntima com Deus. E a confiança nos permite depositar as nossas preocupações em Deus. Você está preocupado? Você está com medo? Você é ameaçado, atacado? Não desista. Confie em Deus. Deposite as suas preocupações, as ameaças, ataques em Deus. Porque a sua solução, a sua vitória está em Jesus. A minha família está ameaçada, atacada. Estou passando por uma luta. Fique tranquilo. A vitória já é sua. A batalha não é sua, não. É de Deus. Só ore, jejue, busque a presença de Deus. Confie nele. Deposite o seu medo, as suas preocupações, dificuldades, as crises nele. Um certo dia, tem uma mãe que tem uma filha. Ela ficou doente. E ela ficou internada. Sabe? Os médicos não sabem o que fazer. Porque o caso dela é gravíssimo. Tudo que os médicos fazem, infelizmente, não conseguem achar a cura para aquela menina. E a mãe, que é cristã, acredita muito em Jesus, passando por essa crise, dificuldade, tempestade, ela decide buscar a Jesus. Ela começa a orar, jejuar, buscando a face de Jesus. Porque ela conhece essa história. A história do rei Josafá, no capítulo 20, de segundo livro das Crônicas. Ela sabe o que o rei fez quando foi ameaçado, atacado. Então ela decide buscar Jesus em oração, jejum. Ela deposita todas as suas preocupações, medo, em Jesus. Ela jejua. 3 dias jejua pela cura da sua filha. Nada acontece.
5 dias jejuando, nada acontece. Ela não desiste. A filha está internada, mas a mãe está jejuando. Porque os médicos disseram para ela: senhora, nós não podemos fazer nada. Mas ela disse para eles: está tudo bem, eu vou me jogar em oração, porque o meu Senhor pode sim. O médico dos médicos pode sim. No 7º dia, jejuando, Deus responde às orações daquela mulher. E num sonho, a filha dela viu uma pessoa, um personagem, entrou no seu quarto e fez a cirurgia que os médicos não podiam fazer. E a menina pergunta para aquele personagem: quem é você? E ele lhe responde: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o médico dos médicos. Eu sou o Deus da sua mãe. E no dia seguinte, a menina acordou curado, bem de saúde. E os médicos não conseguem entender como é que isso aconteceu. É impossível. Mas a mãe diz para eles: o meu Senhor, o meu Deus, o médico dos médicos, curou a minha filha. Não sei o que você está passando agora, mas eu venho para dizer a você: não importa o que você está passando, o teu Deus está trazendo a resposta certa para você. Não importa o que está passando a sua família, não importa o que está acontecendo com você, com a sua família, com o seu negócio, com o seu ministério, com a sua vida. Mas eu venho para dizer a você, no nome santo de Jesus, a resposta das suas orações está chegando. A resposta das suas orações está chegando. Deus ouviu as suas orações. O tempo que você passa em oração, jejum, não é tempo perdido, não. Deus anota tudo. A resposta está chegando.
na sua família, no seu negócio, no seu ministério, na sua vida, no seu bairro, no seu país. Está chegando a resposta de Deus. Você precisa fazer essas duas coisas: orar e confiar. Oração e a confiança em Deus. É isso que eu aprendi com essa história. Josafá orou, jejuou, buscou a presença de Deus. Ele confiou, depositou as suas preocupações em Deus. Por isso, saiu vitorioso. Por isso, que ele voltou com o povo todo em paz, felizes, contentes. Toda uma crise de enfermidade. Sabe por que sou feliz assim? Porque eu deposito a minha enfermidade, as minhas preocupações da vida em Deus. Você é ameaçado, atacado. A vitória vai chegar. Você se sente perdido. A direção divina vai chegar. Ah, Jonas, eu estou sendo atacado, ameaçado por um colega. Será que Deus vai matá-lo? Não, não vai. A batalha do povo de Israel era física e espiritual ao mesmo tempo. Mas a nossa batalha é espiritual, não é física. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios 6:12: a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra os espíritos maus que estão na região celestial. Quando você é ameaçado, atacado por uma pessoa, não vê a pessoa em si, mas vê o espírito mau que está usando essa pessoa para te atacar, para te ameaçar. Não ore pedindo maldição para uma pessoa, não. Porque a sua batalha não é física, mas é espiritual. O inimigo vai usar pessoas para te atacar, para te ameaçar, para te derrotar. Mas não vê a pessoa em si, mas vê o espírito mau que está nela. É contra o espírito mau que você está lutando, que você está pelejando. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Nessa batalha em que você está, não é você que está lutando, não, que está pelejando, não. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que está lutando por você. Se o Senhor Todo-Poderoso, Soberano, está lutando por você, a vitória é garantida. Você já é vencedor. O profeta Eliseu diz assim para o seu servo: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Fique tranquilo.
a vitória já é sua. Assim como o rei Josafá e com o povo de Judá saíram vitoriosos, assim também você vai sair vitorioso, vitoriosa nessa batalha. Porque é o Senhor Deus que está lutando por nós. Fique com essas palavras. Que Deus abençoe você no nome santo de Jesus.